Gostaria de pedir agora que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Crônicas 7. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e depois vamos ler do 11 até o 17. Diz assim: a glória de Deus enche o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 11. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos e a oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor que domine Israel. Meus amados, essa palavra é uma palavra tremenda de um pacto que Deus fez com o povo de Israel. Eu fico impressionado, porque eu já falei isso aqui, e toda vez que Deus me dá uma palavra assim, especial, antes tem alguma coisa que antecipa. Vocês perceberam qual foi o primeiro louvor que vocês cantaram aqui? Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah. É o que acontece aqui em 2 Crônicas 7. O Senhor, a glória, a presença do Senhor encheu aquela casa. Encheu aquela casa. A sua presença, a presença dele encheu a casa. E o que isso aqui quer dizer, irmãos? Isso aqui quer dizer que Deus estava estabelecendo um pacto com aquele povo. Pacto esse que se transfere a nós, se nós tão somente fizermos o que nós acabamos de ler. Se todos os dias você buscar a minha face, se você se mantiver fiel, se você der ouvidos à minha voz, se você fizer o que eu te mando, a minha presença sempre estará contigo. Nós acabamos de ver o relato de uma história de sucesso, não foi? Isso aqui é uma história de sucesso. Deus se fazendo presente em pessoa ali no meio daquele povo, ao ponto de que aquela presença não podia ser suportada, de tão majestosa que era. Agora eu gostaria de pedir a você que abrisse sua Bíblia no livro de Esdras, é ali pertinho, está em Crônicas aí, Esdras é logo depois. Abre aí no livro de Esdras, capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, a Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Meus amados, nós acabamos de ler em Crônicas, umas 4 ou 5 páginas antes, que Deus tinha estabelecido a sua morada naquela casa, onde a glória dele desceu. E agora nós acabamos de ler em Esdras que a casa tinha que ser reconstruída. A casa precisava ser reconstruída. O que aconteceu, gente? O que deu errado? Os historiadores estimam entre 570 e 510 anos
entre aquele momento em que a presença de Deus encheu a casa e o momento em que o povo estava cativo na Babilônia, precisando reerguer a casa, porque aquele templo que Salomão ergueu foi destruído até o alicerce. O que é que aconteceu para que isso acontecesse? Deus não falou que seria fiel, não estaria com eles, não se manteria com eles, não seria presente ali naquele lugar, ouvindo a oração, atendendo o que o povo pedisse? Por que aquela casa foi destruída daquele jeito? Por que o povo foi feito cativo? E a palavra de Deus nos revela: desobediência, falta de ter Deus em mente. O último louvor que vocês cantaram aqui falava alguma coisa mais ou menos a respeito disso, que nós precisamos lembrar do Senhor. E eu lembrei de uma frase que diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Todo mundo conhece essa frase, não conhece? Quem não é visto não é lembrado. Querido, se você não está constantemente lembrando do Senhor, vendo o Senhor através da sua palavra, através da oração, através do contato pessoal, diário com Ele, quem não é visto não é lembrado. Você se esquece de Deus. E quando o homem se esquece de Deus, sabe o que acontece? A glória do Senhor se vai da sua vida. E quando a glória do Senhor se vai da sua vida, sabe o que acontece? Em consequência, a bênção de Deus se afasta de você. Porque onde o Senhor está, a abundância, a fartura do Espírito Santo, a fartura da plenitude espiritual, a fartura do contato com Ele e, consequentemente, a fartura também de bens materiais. Tudo na sua vida fica farto. Aí, vamos analisar essa situação. Deus estabelece a sua morada no meio do povo e promete bênção e mostra que estaria com eles. Passa um tempo, eles estão cativos na Babilônia, o templo é destruído. Vamos analisar isso. Se você for olhar agora, lá no profeta Ageu, você vai encontrar a parte espiritual desse relato que é apenas histórico. Olha só o que Ageu fala. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Estou construindo aqui uma linha do tempo com os irmãos. Deus, através do filho de Davi, Salomão, constrói o templo. A presença de Deus vem e decide habitar ali no templo. Ele estabelece um pacto. Ele diz, como nós lemos aqui, que a oração que se fizer nesse lugar, Ele ouvirá. Meus ouvidos estarão abertos, meus ouvidos estarão atentos, meus olhos estarão abertos, para ver e ouvir a oração que se fizer nesse lugar. E se porventura faltar alimento, se vocês pecarem, se afastarem, e se vocês, que se chamam pelo meu nome, se humilharem, orarem, buscarem a minha face e se converterem sobre o nosso caminho, eu ouvirei e vou restaurar o que vocês perderam. Isso está lá em 2 Crônicas. Deus prometendo tudo isso. O povo se esquece de Deus, começa a viver uma vida que no início era de santidade, de serviço ao Senhor, e daqui a pouco aquilo vai caindo na rotina. O relacionamento com Deus vai caindo na rotina. Ler a Bíblia diariamente já não passa a ser uma coisa tão necessária. Orar sem cessar passa a ser uma coisa que, se eu dar uma puladinha hoje, ou não vou orar hoje não, que estou cansado e tal, não sei o quê, amanhã já não ora, hoje não ora, não medita mais na palavra, e aí vai acontecendo como aconteceu com eles, começa a espiritualidade a cair, quem não é visto não é lembrado, se você não vê o Senhor todo dia, você se esquece dele. E aí acontece isso aqui, Deus levanta um rei que não era do povo dele, coloca no coração daquele rei o seguinte: olha só, eu sou Deus que comanda o universo, você é um rei que, apesar de não me conhecer, eu dei poder a você. Então, estou dizendo para você o seguinte: manda esse povo que você trouxe cativo, manda esse povo voltar, porque eles têm que construir um templo lá para me adorar. E esse Deus, esse rei, olha o que ele fala: manda reunir todo aquele povo
e fala que o Senhor é o Deus do céu e me mandou mandar vocês de volta para construir aquilo ali. Gente, o cidadão não era nem crente como nós. Deus tocou no coração dele e falou, ó, manda meu servo ir, porque eu tenho ordenado a ele que faça. E você vai mandar porque eu sou teu Deus e eu comando a tua vida. E ele foi e fez. Aí o povo voltou, e como nós lemos lá, eles voltaram com ouro, prata, gado, dinheiro. Se você for olhar direitinho, você vai encontrar que eles voltaram em número de 50 mil para a construção, 50 mil pessoas para construir aquele templo. Será que dava 50 mil trabalhadores para construir aquele templo? Será que dava? Claro que dava. E Deus manda com todo o recurso material, logístico, financeiro, todo o recurso que você puder imaginar, Deus providenciou e mandou. Quando chega lá, de repente nós lemos aqui em Ageu, Deus puxando a orelha deles. Ué, mas Deus não mandou eles irem lá construir? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? Um pessoal que habitava naquela mesma região chegou para eles e falou, olha, a gente quer adorar no templo que vocês estão construindo, a gente vai fazer uma parceria com vocês e a gente quer participar aí da vida espiritual de vocês. Só que Deus já havia advertido que não deveria haver aliança com aquele povo. E quando eles dizem, olha só, não vai haver aliança entre a gente não. Não vai haver aliança entre a gente não. O que esse pessoal faz? Eles enviam uma carta ao rei que tinha mandado eles irem, dizendo o seguinte, olha só, procura aí no livro das crônicas dos reis, para ver se não tem relato de que esse povo que o Senhor mandou reconstruir aí, se esse povo não deu trabalho. Esse povo, de vez em quando, eles gostam de uma rebelião, de uma revolução, eles gostam de se levantar contra os reis que estão sobre ele. Esse povo dá trabalho. O Senhor deu aí a faca e o queijo na mão do inimigo. E o rei mandou consultar no livro das crônicas dos reis. E ele realmente achou que o povo hebreu, de vez em quando, ele tentava se levantar. E ele vai e manda parar a obra. Irmãos, Deus mandou que aquele povo voltasse. Tocou no coração de um homem que nem crente era. Mandou que aquele homem determinasse, por escrito, que se desse toda a provisão, dinheiro que fosse necessário, pessoal que fosse necessário, facilidade. Ele deu ordem para que todo mundo no trajeto abrisse as fronteiras, deixasse passar, desse segurança. E aí, de repente, a gente encontra o profeta Ageu puxando a orelha deles. Sabe o que aconteceu? Quando esses inimigos fizeram esse conluio para que a obra parasse, eles pararam a obra. E a obra de Deus ficou 20 anos parada, irmãos. Aquela obra que Deus mandou fazer ficou 20 anos parada. Só que nesse período, o que aconteceu? Aquele povo começou a usar o material, os recursos financeiros, a mão de obra, para construir casas luxuosas para si. Olha o que o profeta Ageu fala, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que foi falada através do profeta Ageu. Veio, no versículo 3 do capítulo 1 de Ageu, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Casas apaineladas quer dizer casas luxuosas, casas com todo requinte, todo luxo. Aquelas casas que a gente vê em revista de arquitetura, que você entra em casa, estala o dedo, a luz acende, o ar-condicionado entra, a televisão já liga no canal que você gosta, aí você vai, estala o dedo 2 vezes, a luz diminui um pouquinho para ficar na claridade ideal que você goste. O pessoal estava morando em casa desse jeito, irmãos, com o recurso que Deus tinha mandado para construir o templo. E o templo estava parado, em ruínas. Sabe qual é o nome disso? Omissão e negligência. Queridos, nós estamos falando aqui de algo que aconteceu no Antigo Testamento, mas nós estamos falando de um Deus que trabalha por princípios. Princípios são verdades de Deus que se aplicam em toda a história. Aconteceu lá em Gênesis, mas se aplica até hoje. Aconteceu em Levítico, em Deuteronômio. Aconteceu em Ageu, aconteceu em Crônica, mas se aplica até hoje. São princípios, são verdades, são decisões de Deus que Ele plantou lá no Antigo Testamento e funciona até hoje. Se você não observar aquilo ali, dá errado para a nossa vida.
Então, querido, o que é que nós vemos de princípio aqui na palavra de Deus? Que quando Deus determina alguma coisa para você fazer, e se chegar qualquer situação que venha a se opor àquilo que Deus mandou você fazer, sabe qual é a atitude que você deve tomar? Não prestar atenção. Não prestar atenção. Porque se nós fôssemos prestar atenção em oposições que vêm, nós não faríamos nada, nem levantaríamos da cama de manhã. Porque a primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente levanta, o corpo fala, fica mais 5 minutinhos. Aí depois dos 5 fala assim, mas está tão gostoso, fica mais 5. Agora que você já ficou mais 5, ficou 10, vai trabalhar hoje não, dá uma desculpa. Começa por aí. E se nós, irmãos, fôssemos pensar dessa forma, se Jesus fosse pensar dessa forma, sabe? Pedro chega para Jesus e fala, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai morrer na cruz. Pensa só se Jesus tivesse parado para pensar, meu Deus, será que é isso mesmo? Agora fiquei em conflito. Não, querido, se Deus falou alguma coisa para você fazer, você vai fazer. E tenha certeza de uma coisa, a oposição virá. Isso é fato. Agora, olha só o puxão de orelhas que Deus dá no povo através do profeta Ageu. A pergunta que ele faz é o seguinte, quem foi que mandou vocês pararem? Quem disse para vocês pararem? Quem falou para vocês serem omissos e negligentes naquilo que eu determinei que vocês fizessem? Recentemente, a Beth conhece lá o trabalho lá das crianças lá. Recentemente eu andei em crise. Porque nós começamos com 50 e depois chegou a 80 irmão, criança que vocês não imaginam. E agora, Beth, se você for lá, você vai encontrar um número pequenininho. As crianças sumiram. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo de errado? Tem alguma coisa errada nesse trabalho. Nós estávamos com tantas crianças aqui e aquilo gerou um conflito. Eu falei, e aquilo me moendo, né? E aí o Senhor falou, bem claro, não era esse o número que era para ficar. E o número que ficou, desse número, já tivemos 4 batismos. E o que ficou, estão frequentando assiduamente. E os que ficaram, pediram mais vezes na semana, porque está pouco. Só a quarta-feira e a escola dominical no domingo. Então você vê que o trabalho que Deus faz, querido, quando Ele te dá uma orientação, Ele te dá uma direção, Ele faz conforme o desejo do coração dEle. E é perfeito. E aí, esse povo ficou parado. E ao invés de só ficar parado, irmãos, o pior, eles começaram a usar o recurso de Deus para outra coisa. Omissão, negligência. E aí vem a desculpa, né? No versículo 2, ainda não é tempo de nós construirmos a casa do Senhor. Meus queridos, se você for ficar esperando o Espírito Santo se materializar, Deus mandar um anjo, ou Deus mandar um profeta que já faleceu e ressuscitar e vir aqui falar contigo para dizer que você tem que fazer uma coisa que já está escrito na Bíblia, você vai morrer esperando, porque isso não vai acontecer. Porque se já está escrito na palavra de Deus, Ele não vai falar de novo. Quantas vezes alguém chegou para você e disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E disse assim, essa palavra eu acabei de criar. Já aconteceu isso? Não, porque essa palavra quem falou foi Jesus. E já está na Bíblia. Não precisa ninguém criar isso, porque já está escrito. Não é novidade. Santificai-vos, porque eu farei proezas em vosso meio. Aí alguém chega e fala assim, irmãos, eu acabei de ter uma revelação do Senhor e essa palavra Deus me entregou aqui agora. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas. Não, isso já está na Bíblia. Quando você se santifica, Deus faz proeza. Já está na palavra de Deus. Quem não é visto não é lembrado. Se você não vê, você esquece. Se você não vê, você esquece. Se você não tem contato com o Espírito Santo de Deus diariamente, você começa a esquecer de Deus. E a pessoa de Deus começa a ficar irrelevante para a sua vida. Pode parecer chocante isso que eu acabei de falar, mas Deus pode se tornar irrelevante na sua vida, se você não tiver o zelo, o critério de se relacionar com Deus da forma como você tem que se relacionar. E esse povo tinha perdido isso, omissão e negligência.
Eles diziam, a desculpa que eles davam, ainda não veio o tempo, mas tinha vindo o tempo, porque Deus tinha mandado através de um rei que não era cristão, que não era crente, não conhecia ele, não servia a ele. Queridos, eu vou ser sincero a vocês. Se chega uma pessoa que não conhece a Deus, eu sei que ela não conhece a Deus, não serve a Deus, não anda segundo os caminhos de Deus, e chega para mim com uma palavra que eu sei que é de Deus, aquilo vai me assustar tremendamente. Eu vou falar, meu Deus do céu, Deus está usando até o ímpio para falar comigo. E isso aconteceu. E esse homem, ele falou com um testemunho glorioso, ele falou, o Senhor, o Deus dos céus, que domina sobre todos os reinos, me mandou mandar vocês para lá. E esse homem não era crente. Não precisa de mais nada, meus queridos. Princípio de Deus estabelecido na minha vida, na sua vida. Deus vai te determinar a fazer algumas coisas. E essas coisas, se você fizer, nós acabamos de ver aqui, a bênção vem sobre a tua vida. Aí, o que acontece? Omissão e negligência. Qual foi o resultado da omissão? Versículo 5 diz assim, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe num saco furado. Ou seja, a provisão que Deus manda para você, quando você guarda, parece que tem um buraco ali, que quando você vai pegar, cadê? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Deus pergunta, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Até o versículo 11. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Sabe qual é o resultado da omissão? Quando Deus te determina alguma coisa e você não faz, Deus te dá o aparelhamento, Deus te dá a provisão, Deus te dá a palavra, Deus te faz ver milagres em relação àquilo que Ele te mandou fazer, e você não faz, sabe o que acontece? Tudo começa a dar errado. Aí tem gente que enxerga pelo outro lado. Ah, mas Deus não castiga. Tem gente que fala muito isso aí. Deus não castiga. Deus não vai amaldiçoar isso. Querido, a maldição está em você não andar com Deus. Quando você não anda com Deus, o mal te ataca. O mal te acerta. O mal chega sobre você. O que diz a palavra de Deus? Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou seja, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem não é de Deus, o maligno faz a festa. Meus amados, há prosperidade em todas as áreas na sua vida, se você for obediente. O Espírito Santo de Deus, nesses últimos dias, tem chamado homens e mulheres de Deus a se levantarem, se porem de pé e simplesmente, queridos, fazerem aquilo que Ele determinou. Deus não está montando um circo. Por que eu estou falando isso? Deus não precisa de malabaristas, de acrobatas, de cuspidores de fogo. Deus não precisa daquele pessoal que pula de moto, de uma montanha para outra. Deus não precisa de pirotecnia. Deus precisa de fidelidade. O que eu quero dizer com malabarismo? Deus não está querendo que você simplesmente chegue na igreja cheio de saberes que possam agregar para trazer gente para essa casa. Porque isso aí, querido, se fosse assim, seria muito fácil. O que Deus quer é fidelidade ao cumprir a sua vontade. Porque Deus não quer casa cheia. Deus quer casa de gente convertida. Porque encher esses bancos todos aqui, eu garanto a você que é fácil. Agora, qual será a qualidade do povo que vai atender ao apelo que eu vou fazer? Eu posso começar a distribuir aqui, quem vier 3 vezes vai participar de um sorteio de uma moto, 0 quilômetro. Isso aqui vai ficar lotado todo domingo. Quem vier aqui, quem frequentar a igreja assiduamente,
vai fazer um curso de inglês pago até a fluência total. Quem vier o mês inteiro vai participar de um sorteio de uma viagem para Disney. Isso aqui vai ficar lotado, meus irmãos. Ou se eu começar a mudar o evangelho e começar a pregar o evangelho que todo mundo goste de ouvir, onde Jesus não tenha morrido na cruz, onde ser crente não exija sacrifício. Se eu começar a pregar um evangelho de autoajuda aqui, meus irmãos, isso aqui vai ficar lotado. Cadê o Calvário? Cadê o sangue vertido na cruz? Cadê o morrer diariamente? Pedro fala o seguinte: procurai fazer mais firme a vossa vocação e a vossa eleição no Senhor. Quando você vê a palavra procurar, é um verbo de ação, ou seja, demanda esforço, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso agir, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição no Senhor. Paulo fala o seguinte, lá em 1 Coríntios: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide, vigie para que não caia. Ande de maneira tal que você não caia. Ou seja, outra situação que demanda trabalho. Quando eu sou omisso, quando eu sou negligente, eu atraio resultados para a minha vida que trazem o mal sobre mim. O meu celeiro fica vazio, o meu trabalho não dá resultado, tudo que eu faço não dá em nada. E minha vida espiritual já foi antes de tudo isso acontecer. Já desceu ladeira abaixo antes de tudo isso acontecer. E aí, queridos, onde nós precisamos chegar com tudo isso? Esse povo, eles não conheciam ainda a Jesus. Eles não conheciam a Mateus. E Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, faça o que Deus quer que você faça. Porque todo o que você precisa, Ele vai colocar na tua vida. Não interessa como. Não queira saber como. Meus amados, eu acho interessante quando você começa a acompanhar a tua vida olhando para a Bíblia. Começa a analisar tudo que tem acontecido contigo sob a ótica da Bíblia. Você vai conseguir ver o agir de Deus em cada mínimo detalhe da sua vida. Começa a analisar a história da humanidade sobre a face da terra olhando para a Bíblia, com base na Bíblia. Você vai conseguir enxergar o plano de Deus acontecendo na humanidade. E isso é incrível quando você começa a ver. A humanidade está se encaminhando para um lugar, você vê na Bíblia. Isso está na Bíblia. Aí você vê, meu Deus, eu sou testemunha da profecia se cumprindo. E você começa a ver, quando você começa a olhar para a história da tua vida, para a história da humanidade, para a história de tudo, com base na Bíblia, você se apossa de uma certeza incrível de que os ateus estão totalmente errados. E que Deus existe de fato, não só no teu relacionamento pessoal, mas que tudo que Ele falou no desenrolar da história, tudo aquilo está acontecendo, você vê. Quase pode pegar, quase pode tocar no que Deus está fazendo. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e passar a analisar a vida a partir da palavra de Deus. Onde eu quero chegar com tudo isso? Deus estabelece um pacto com Salomão, estabelece um concerto, diz que a presença dele estaria ali. O povo cai, o povo erra, a queda e o erro não são reparados, o povo continua cada vez errando mais e não querem mais saber. Se você for olhar ali no finalzinho ali de Crônicas, diz o seguinte, que os profetas que Deus mandava por fim, próximo da época em que o templo é destruído e o povo é dominado e levado cativo, próximo dessa época, os profetas que Deus mandava eram ridicularizados e o povo não fazia caso do que eles ouviam. Chegou a um ponto de nem os profetas serem mais ouvidos. E aí tudo isso aconteceu. O povo foi para lá, ficou cativo. Deus manda aquele rei mandar eles de volta. Eles vão, cometem esse erro
de parar a obra porque houve oposição. Porque houve oposição. E quando eles voltam a fazer aquilo que Deus quis que eles fizessem, olha só o que acontece. Ageu 2, a glória do segundo templo. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Para no versículo 8. Sabe por que Deus falou isso? Porque depois que Deus dá o puxão de orelha e fala: olha só, eu mandei vocês para lá, vocês além de não cumprirem o que eu mandei, vocês estão usando o recurso que eu dei para fazer casas luxuosas para vocês. E a minha casa está parada durante 20 anos de vocês de negligência. O povo cai em si, se arrepende, Zorobabel pede perdão, conclama o povo a voltar ao que era para fazer. Sabe o que acontece? O mesmo rei que tinha mandado parar, o mesmo rei mandou voltar. Olha só. Sabe por que ele mandou voltar? Porque o mesmo recurso que os inimigos usaram para a obra parar, Zorobabel usou, falou assim: rei, olha só, consulta o mesmo livro das crônicas dos reis e vê se o rei Ciro não mandou que a gente voltasse. O Senhor mandou a obra parar, mas nós não viemos aqui por conta própria. Isso não é um levante, isso é um mandado de Deus, o rei dos reis. Procura no livro das crônicas que o senhor vai ver que o rei Ciro falou que era para a gente vir, ele escreveu, está escrito no livro, olha lá. O rei consultou e falou: de fato, está escrito. Sabe o que aconteceu? O rei falou: prossiga a obra. E outra coisa, vocês que estão da além do rio, o pessoal que deu trabalho a eles, a partir de agora vocês vão ajudar com tudo que eles precisarem. Tudo que eles pedirem vocês vão dar. E outra coisa, vocês vão garantir a segurança durante o trabalho. Irmãos, é assim que o seu Deus, o Deus que cuida da tua vida, age com você. Não pare o que Deus mandou você fazer. Continue, porque Deus vai honrar você. Assim como honrou aqui no livro que nós estamos lendo. Ele vai honrar você. O último versículo eu deixei para ler depois que eu falasse isso. E assim diz o Senhor: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 3 do capítulo 2 de Ageu 2:3, Deus pergunta: quem viu esta casa na sua primeira glória? Sabe por quê? Se você for voltar lá no livro de Esdras, você vai ver que os anciãos estavam chorando. Sabe por que eles estavam chorando? Não era de alegria, não. Era de tristeza. Porque eles olharam e falaram assim: essa casa não é nada, esse templo não é nada perto do que Salomão construiu. O templo que Salomão construiu era de uma suntuosidade, um luxo, uma riqueza tão grande. E essa casa está simples em relação àquela. E eles choraram. Os que não tinham visto se alegraram e começaram a rir, cantar e se alegrar. E a palavra diz que o riso se misturou com pranto e quem ouvia não conseguia entender o que estava acontecendo, só ouvia um barulho. E Deus fala: vocês aí que estão chorando porque a casa não é daquele jeito, vocês viram a glória do primeiro templo? Eu digo para vocês o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora, sabe por quê, irmãos? Sabe por quê?
por um detalhezinho, porque a primeira casa não viu entrar o Senhor da glória em carne e osso. Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, entrou no segundo templo. Ele entrou no segundo templo. Deus encarnado, Jesus, entrou no segundo templo, em carne e osso. A glória do Senhor entrou no primeiro, e o próprio Senhor entrou no segundo. E Deus fala o seguinte: a glória desta casa será maior do que a primeira. A glória do Senhor não está naquilo que você imagina, que você possa fazer de melhor para Deus. Lembra de Saul? Deus mandou: sacrifica todo o gado, sacrifica tudo, sacrifica e não traz nada. E ele lá na hora ele falou: mas rapaz, olha só, esses bois aqui estão lindos. Cada boizão, boi premiado, aquele boi de exposição. Não vou matar isso não. Vou levar, apresentar para Samuel e vou dar como holocausto ao Senhor. Vou queimar no altar do Senhor. Esse boi aqui premiado de exposição, vou matar não. Levou o gado. Deus perguntou a ele o seguinte: por acaso tenho eu tanto prazer em gordura de animais? Obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não está preocupado em você utilizar todo o seu potencial para tentar fazer o melhor que você puder fazer, se isso for sair diferente do que aquilo que Ele mandou você fazer, na simplicidade. Faça o que Deus determinou, porque vai ser exatamente aquilo que vai fazer a diferença. Tenha critério em cumprir o que Deus mandou. Empenhe-se, mesmo que isso custe a sua vida. Se os reis da terra mandarem você não fazer aquilo que Deus mandou, permaneça no seu trajeto, na sua trajetória, rumo ao alvo que Deus te determinou. Porque Deus vai te honrar. Não se afaste nem para a direita nem para a esquerda, porque é assim que Ele vai honrar você e o trabalho que você fizer. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. A obediência dessas pessoas prepararam a chegada do Senhor Jesus a essa terra, e Ele entrou nessa casa que foi profetizado que a glória seria maior do que aquela de Salomão. Essa palavra que foi falada alguns séculos antes de Jesus nascer, ela foi cumprida quando Jesus entra no templo. A palavra que Deus dá a gente nessa noite é o seguinte: eu sou aquele que vou fazer em sua vida tudo aquilo que eu determinar. E tudo aquilo que eu determinar, se tu cumprires de acordo com aquilo que eu te disser, a minha glória estará contigo e o meu nome será engrandecido. Tão somente faça tudo conforme te foi mandado. Cumpra aquilo que o Senhor determinou para a tua vida e você verá a glória de Deus brilhar sobre todas as obras das suas mãos. Deus vai agir na sua vida de acordo com a obediência que você tiver para com Ele. Queridos, vamos fazer uma oração sobre essa palavra que o Senhor nos deu aqui nessa noite. Sobre essa palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Como disse aqui o Senhor na palavra, considerai o vosso passado. E sobre essa palavra, você vai orar: Senhor, onde é que eu estou precisando voltar a fazer da forma como o Senhor me mandou? Me dá força, me instrui, me dá coragem e não me permita esquecer daquilo que o Senhor tem na minha vida. As promessas de Deus para você, o agir de Deus que Deus disse que ia fazer. Nada disso passou, querido, nada disso passou. Não creia nisso. Não creia que passou. Creia que tudo aquilo que Deus falou para a sua vida vai se cumprir. Assim como Abraão creu. Abraão creu contra a esperança, porque tudo dizia que seria o contrário. Mas mesmo assim ele creu.
O que movia Abraão era o seguinte: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei como. E não me preocupa também isso não. Isso não me preocupa. Eu sei que Ele vai fazer. Senhor, nós aqui como igrejas reunidas, Senhor, Teus filhos, nós somos Teus filhos, Pai. Ovelhas do Teu rebanho. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, nessa noite, em busca, Senhor, da Tua face, querendo ver a Tua glória, querendo receber do Teu Espírito, Pai. Senhor, nessa noite chuvosa, nós saímos de casa, porque nossa alma desejava estar aqui, junto com os Teus filhos, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome, engrandecendo a Tua majestade. E agora nós Te pedimos, Pai, como Teus filhos, Pai. Senhor, estabelece, Senhor, uma comunhão mais firme entre nós. Senhor, nos liga, Senhor, de maneira mais firme no Teu amor, Pai. Senhor, fala aos nossos corações de maneira individual, assim como o Senhor falou com Teu filho Salomão na calada da noite. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós queremos agir, nós queremos nos mover, Pai, no Teu serviço, na Tua obra. Nós queremos, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nos usa como ferramentas operosas. Nós clamamos a Ti, Senhor, nos permita fazer parte desse trabalho, Senhor. Ó Deus, nos dá os Teus dons, Pai. Nos reveste, Senhor, da capacitação do Teu Espírito, para trabalharmos na obra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh, Senhor, nós queremos ser a resposta Tua para esse mundo, Pai. Nós queremos ser o bálsamo, Pai, para esse mundo, Pai, para curar as feridas e mostrar o caminho, apontar o céu, Senhor, e ajudar as pessoas a chegarem até lá, Senhor. Nós Te clamamos, Pai, nessa noite. Senhor, nos usa para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu reino, para que o Teu nome brilhe, Pai, cada vez mais nessa terra. Oh, Pai, toca na nossa mente, no nosso coração. Nos livra, Pai, de tudo aquilo que tem nos amarrado, nos deixado parados. Nos tira da omissão, da negligência, Senhor, do egoísmo. Não deixa pensar só em nós não, Pai. Nós acreditamos, Pai, que quando nós cuidamos das Tuas coisas, o Senhor cuida, Senhor, das nossas necessidades. Senhor, abençoa, Senhor, cada irmão aqui, Senhor, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, Pai. Nos ensina a perdoar, Senhor, aquele vizinho, Pai, que tem atazanado o nosso juízo. Nos ensina, Pai, porque nós queremos, Pai, através da nossa rendição total, que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Nós queremos saber de oferecer o perdão para que o Teu nome seja enaltecido, Pai. Senhor, recebe, Pai, a nossa vida em adoração total a Ti, para que nós sejamos, Pai, ferramentas úteis para o Teu trabalho. Abençoa, Pai, cada irmão dessa igreja, abençoa cada um dos oficiais que tem, Senhor, aceitado o desafio de cuidar, Senhor, desse rebanho. Abençoa o pastor Roberto, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu filho, abençoa a sua família, abençoa cada família aqui representada, que o Senhor possa estar curando, Senhor, agora, nesse momento. Se porventura tiver algum enfermo ali, Senhor, cura, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso,
depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a duvidar e ao medo. Mas eu sei quem é que nunca mudou, eu sei quem é que nunca falhou, eu sei quem permanece fiel, eu sei de quem são os planos que nunca se frustram, eu sei que não é filho do homem pra que minta, eu sei quem aqui precisa mudar. Por isso, faz-me um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Eu complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Senhor, eu confesso, às vezes simplesmente eu não consigo acreditar. Eu te confesso que tem dias que eu não consigo ver, nem mesmo que pela fé as suas promessas uma a uma se tornarem realidade. Mas eu sei quem é que nunca mudou, eu sei quem é que nunca falhou, eu sei quem permanece fiel. Oh, eu sei de quem são os planos que nunca se frustram, eu sei que não é filho do homem pra que minta, eu sei quem aqui precisa mudar. Faz-me um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio nesse oleiro, eu confio. Complete a sua obra da maneira